O que Jesus quis dizer com geração incrédula? Até quando ficarei com vocês? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Stephanie dos Santos Nascimento, e ela perguntou o que Jesus quis dizer com geração incrédula? Até quando ficarei com vocês? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Vamos aos pedidos de oração de hoje. O pastor Paulo Ricardo pediu oração por ele, então possamos estar orando pelo pastor Paulo Ricardo. O irmão José João Moraes da Silva pediu oração por todos os pais e mães e pela família dele, então possamos estar orando pelos nossos pais, mães e pela família do irmão José João. E a irmã Isabelle Pessoa pediu oração pela família, então possamos também estar orando pela família da irmã Isabel. Acho que eu falei Isabelle. Isabel Pessoa. Possamos orar pela família da irmã Isabel Pessoa. Também, antes de iniciar, não se esqueçam, se você não tem o aplicativo da Bíblia, na descrição do vídeo tem o link lá para você baixar o aplicativo da Bíblia. Você vai ter lá a Bíblia em 6 versões diferentes. Tem várias traduções. Tem o inário, lição, meditação, tem pedidos de oração, sermão, as reflexões estão lá, dicionário bíblico, temas sugeridos. Então tem uma gama muito grande de conhecimento para nos aprofundarmos e nos aproximarmos de Deus. Também na descrição do vídeo está o link para o canal da minha esposa, onde ela está falando sobre a reforma de saúde. Ela está passando receitas para que você possa mudar a sua alimentação na sua casa. Então, se você está querendo abandonar o alimento carne, quer fazer uma reforma de saúde na sua vida, ela está trazendo receitas lá. Às vezes nós achamos que é muito difícil mudar a nossa alimentação, mas você vai ver que é muito fácil. E um outro ponto, também na descrição do vídeo tem o link para o jogo da Bíblia, o Mega Cristão, e nele você vai responder perguntas bíblicas, e se você for o melhor ranqueado durante o dia, você ganha um crédito. Juntando créditos, você troca por vale compras nas lojas Americana Online e na Submarina. Então também na descrição do vídeo está lá o link do Mega Cristão. Então vamos lá, a pergunta da irmã Stephanie. O que Jesus quis dizer com geração incrédula? Até quando ficarei com vocês? Vamos abrir o texto bíblico, ler e compreender Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos ler o verso 19, 22, 23, 28 e 29. Marcos 9... Primeiro 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. Só um contexto aqui. Jesus tinha acabado de descer com seus 3 discípulos do Monte da Transfiguração, quando ele teve um encontro ali com Moisés e Elias, que vieram no céu ter um encontro com ele. Ele estava com Pedro, João e Tiago, e eles desceram do monte. E aí tem uma situação de que um pai pediu para os discípulos dele que não subiram ao monte para expulsar um demônio de um filho dele, que estava já desde criança ali. E aí quando Jesus desce, ele vê aquela situação e ele manda essa mensagem: e o trazem, traga uma criança para mim, verso 22 agora, 22 e 23. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, aqui falando do filho, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai suplicando para Jesus: por favor, Senhor, me ajuda. 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então Jesus falando: se você crê, tudo é possível. Verso 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nos expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, não era da forma como eles estavam. Eles deveriam se consagrar mais para conseguir fazer aquilo. Eles deveriam buscar mais, eles deveriam crer mais, eles deveriam ter mais comunhão, mais fé, e assim eles poderiam fazer. Através da oração e jejum, eles cresceriam em comunhão, eles passariam a crer mais. Vamos lá no livro Desejar de Todas as Nações, capítulo 47, que fala sobre esse episódio também.
Jesus correu os olhos em torno sobre a multidão tomada de espanto. Os fingidos escribas e os perplexos discípulos. Leu em cada coração a incredulidade e em voz repassada de tristeza exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, Jesus olhando aquela situação ali, escribas acusadores, porque viram que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, os discípulos entristecidos porque não conseguiram expulsar o demônio, e as pessoas em volta vendo toda aquela situação, todos descrentes. Pediu então ao consternado pai: traz-me aqui, traz-me cá o teu filho. Não há falta de poder na parte de Cristo, a cura do filho depende da fé do pai. Com uma explosão em lágrimas, compreendendo a própria fraqueza, o pai lança-se sobre a misericórdia de Cristo com um brado: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Com fé, tudo é possível. Poderíamos mover montanhas se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. E aquele pai tinha dificuldade, ele não conseguia crer, ele não entendia. Quando Jesus falou aquilo, ele começou a compreender que a falta de fé dele, a incredulidade dele, não conseguiam libertar o filho dele. Então não era só o poder de Cristo ali. Jesus poderia libertar? Sim, mas ele queria que o pai também participasse ali. Queria demonstrar ao pai que era importante para ele crer, era importante para ele confiar em Deus. Os discípulos poderiam ter expulsado se eles tivessem mais fé, e com a fé do pai, aí o poder de Deus poderia agir. Então, não é uma coisa que ele faria sozinho. Aquela situação não era uma pessoa fazer sozinha. Deus pode sim fazer tudo sozinho, mas ele nos chama para que possamos participar disso. Então os discípulos precisavam de crer mais, o pai precisava crer mais, eram incrédulos. Se ambos crescem, Deus poderia atuar ali, mas como ambos estavam em falta, eles não conseguiram fazer a expulsão do demônio. E aí continua no capítulo 47: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quanta alma oprimida pelo pecado tem repetido essa súplica, e a todos responde o compassivo Salvador: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Aqui é importante agora uma lição para nós que o Espírito de Profecia traz. Eu e você estamos com lutas, estamos com dificuldades, não conseguimos vencer algum tipo de vício. A nossa incredulidade não permite que o poder de Deus atue sobre nós e consigamos vencê-lo. Eu tenho vício de pornografia. Creia que você consegue se libertar. Eu tenho vício da masturbação. Creia que você consegue se libertar. Adultério. Creia que você consegue se libertar. A palavra de Deus é clara. Aquele que crê, tudo é possível. É a fé que nos liga ao céu e nos traz forças para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter e resistir toda a tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta a fé, e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua imponente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Não olheis para vós mesmos, mas para Cristo. Podemos vencer qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer defeito de caráter, se nos entregarmos a Cristo, se não olharmos para nós, porque o eu é fraco, o eu é o pecador. Mas quando olhamos para Cristo, colocamos Cristo à frente, nos escondemos em Cristo, nós morremos e diminuímos cada vez mais e Cristo passa a viver por nós. Então sim, tudo é possível. É possível abandonar o pecado, é possível eu me desprender das coisas que estão me enraizando nesse mundo. Para aquele que crê, tudo é possível. E com esse pensamento, vamos lá, 1 Coríntios 10, para a gente encerrar. 1 Coríntios 10, verso 12 e 13. 1 Coríntios 10, verso 12 e verso 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Toda a tentação que vem a mim, que vem a você, não é sobre-humana, é uma tentação que é humana. Os poderes de Deus, a minha confiança em Deus, a minha entrega a Deus me permitem uma porta de escapatória para qualquer tentação, para qualquer defeito de caráter. A minha credulidade, a minha comunhão com Deus me permitem me aproximar de Deus cada vez mais, me permitem... Esse cachorro latindo me deu uma distração. A minha fé em Deus, a minha confiança em Deus me aproxima cada vez mais de Cristo e eu posso sim vencer qualquer defeito de caráter que eu possa vir a ter. Eu, como pecador, posso vencer todas as coisas que me enraizam desse mundo, todas as coisas que me afastam do céu, crendo, olhando para Cristo, diminuindo o meu eu, deixando Cristo viver em mim. Então sim, eu posso vencer qualquer defeito de caráter. Então, quando Jesus falou, ó geração incrédula, ele não estava falando apenas para aquele pai, para os discípulos. Ele estava deixando um legado para todos nós. Enquanto vocês não crerem, enquanto vocês não confiarem, o meu poder não vai poder ser utilizado por vocês. Vocês não vão conseguir vencer as tentações, as dificuldades, as lutas. Porque para aquele que crê, tudo é possível. Bom, espero ter respondido a pergunta da irmã Stephanie. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma outra dúvida qualquer também, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e estudar a Tua vontade, Senhor amado. Pai querido, nos ajude na nossa incredulidade, Senhor. Possamos, Senhor, diminuir cada vez mais para que Cristo viva em nós, Senhor. Te pedimos, Senhor, forças e a Tua direção para andarmos em Teus caminhos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.